Bom dia, pessoal! Hoje nessa aula nós iremos concluir o nosso capítulo 6 de Geografia a respeito dos agentes exógenos modeladores do relevo. Então, na aula anterior, nós vimos alguns agentes que são considerados externos ou exógenos, né? Como, por exemplo, o vento, a chuva, a ação do homem, a ação do gelo também. Então, são agentes que estão externos, né, à crosta terrestre e que podem fazer com que esse relevo seja modelado. Só que agora, nessa aula, nós iremos ver um pouco a respeito dos tipos de relevo que a gente tem no nosso planeta. Então, nessa primeira imagem, vocês podem acompanhar alguns tipos de relevo. Primeiro, o que seria uma planície? É um terreno plano com altitude de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios ou mares. Um planalto é um terreno mais alto que as planícies, com altitude acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Uma montanha, porção mais elevada na superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Já uma depressão são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificado como depressão relativa, quando está acima do nível do mar, e depressão absoluta, quando está abaixo do nível do mar. As escarpas são encostas íngremes de um penhasco que geralmente surgem nas bordas de planaltos. E as chapadas são formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. Então, nós iremos agora conhecer um pouco mais a respeito de alguns desses tipos de relevo. Nós vamos enfatizar a planície, o planalto, as depressões e as montanhas. Então, uma planície, como já foi falado, são áreas quase totalmente planas. Predomina o processo de acumulação devido ao trabalho erosivo. Então, nós já vimos que a erosão é quando um tipo de rocha ou então um tipo de solo ele está se desgastando. A gente chama isso de processo erosivo ou trabalho erosivo. Essas planícies ocorrem apenas em bacias sedimentares e elas podem ser divididas entre dois tipos. Planícies costeiras, onde o agente de sedimentação é o mar, né? Então esse nome costeiro remete a ele estar na costa oceânica, né? Ele está próximo do mar. E as planícies fluviais é quando o agente de sedimentação é o rio. Então, planície que fica localizada próximo de rio, né, na verdade, vão ser chamadas de planícies fluviais. E quando ficam localizadas próximas ao mar, são chamadas de planícies costeiras. Essa questão de elas ocorrem apenas em bacias sedimentares, esse nome bacias sedimentares poderia também ser trazido aqui, né, ser tratado aqui como bacias hidrográficas. Vocês podem ver no livro de vocês, quando fala bacias hidrográficas, é a mesma coisa, mas só que com um termo diferenciado, que vai ser um conjunto, no caso, né, de rios, ou então de lagos, ou de mares. Os planaltos, também chamados de platôs, os planaltos são os terrenos elevados com altitudes acima de 300 metros, com cume quase nivelado, geralmente devido à erosão, que é o desgaste, eólica, né, que é pelo vento ou então pelas águas. São como topos retos, superfícies que podem ser regulares ou não. Então os planaltos eles já são de forma mais irregulares, não são tão planos, não são tão achatados como as planícies. Já as depressões, elas são partes mais baixas em relação às formas de relevo que as circundam e apresentam uma leve inclinação e são também caracterizadas por um processo de erosão, que é um aspecto determinante na sua formação. Quando as depressões se encontram abaixo do nível do mar, recebem o nome de depressões absolutas. O Mar Morto, na Ásia, é um exemplo de depressão absoluta e ele está metros abaixo do nível do mar. Nessa imagem, vocês podem observar a depressão sertaneja, que fica no Vale do São Francisco, né? Então, está localizada aqui no Brasil. Vocês devem imaginar as depressões como se elas fossem o inverso de uma montanha. Uma montanha, ela tem esse cume, né, crescendo sentido para cima. Já a depressão é como se ela fosse, digamos que uma cratera. Ela vai ser, né, vai ter esse crescimento no caso inferior. Então, é como se ela fosse o contrário de uma montanha. A depressão vai ser isso, ela vai ser uma falha, pode ser chamada de cratera, ela pode ser uma irregularidade. Se nós formos observar, por exemplo, um canyon,
como por exemplo o cânion do Rio Poti, que tem aqui no Piauí, é uma depressão, né, que é onde ficam rochas do lado direito e do lado esquerdo do ambiente, e no meio tem um rio, lá embaixo. Então isso a gente chama de depressão na geografia. Já as montanhas, montanha é uma elevação de terreno com mais de 400 metros de altitude. Então, para ser considerado montanha, tem que ter essa elevação aí. E uma serra é um conjunto de montanhas próximas umas das outras que podem ter diferentes altitudes. A gente viu lá na primeira imagem que esse conjunto de montanhas pode ser chamada também de cordilheira, né? Nós vimos lá que ele pode receber esse nome também, ou então cadeias montanhosas. Então, gente, por hoje era isso. A ideia dessa aula era só mesmo a gente conhecer os tipos de relevo, né? A gente já viu os agentes que tanto são internos quanto externos, que podem modelar os relevos, mas estava faltando a gente conhecer um pouco dos tipos de relevo. Então, vocês vão fazer agora a leitura dessas páginas 118 a 120 e vão responder as páginas 121 até 123 e vão enviar para mim lá no WhatsApp. Então, por hoje era só. Tenham um bom dia e bons estudos para vocês.